Quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, como por exemplo programação, é importante a gente entender como as coisas funcionam. É que nem quando você era pequeno e você via um carrinho ali de controle remoto, alguma coisa assim, você queria entender como era possível aquilo se mexer apenas com o controle. Aí o que a gente fazia? A gente pegava uma chavinha, abria e tentava entender como funcionava por dentro. Com programação também é importante você entender passo a passo como as estruturas se comportam, como tudo funciona, como as engrenagens, por assim dizer, elas se comportam ali na internet. Então nessa aula, nesse vídeo, você vai entender o funcionamento da programação web, como funciona ali toda essa parte do site, ser renderizado no navegador, como são os nomes das estruturas, quais são as linguagens que a gente utiliza. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai clarear muito a sua mente. Então vamos para o vídeo. Então vamos entender como é que se comportam os sites. Eu estou aqui no navegador, esse navegador que eu estou usando é o Google Chrome, tá? Mas pode ser qualquer navegador, pode ser o Google Chrome, o Firefox, o Microsoft Edge, o que você quiser utilizar. Nós já vimos ali na aula de dicionário do programador que a gente chama esse programa que faz com que a gente possa ver os sites e tudo mais, e a gente chama isso aqui de browser, né? Mas é também chamado de navegador. Todo site, pessoal, que está na internet, esse aqui é o site do criaraplicativos.com, que é o nosso outro curso aqui da Genial Cursos, um curso mais voltado para a criação de aplicativos, né? Todo site que está na internet, ele tem um código que é interpretado. Então, se eu venho aqui no site, clico com o botão direito, eu vou ter uma opção aqui, ó, exibir código-fonte da página, tá vendo? No Google Chrome é assim. Outros navegadores talvez está escrito outra coisa, mas sempre é meio parecido. Ver código-fonte, coisas do tipo. Quando você dá um exibir código-fonte da página, você vai ver o que o seu navegador está interpretando. Quer dizer, esses aqui são os códigos, as informações que o seu navegador ele lê para mostrar esse resultado que você está vendo aqui. Então, ele lê esse código, ele vai verificando de cima para baixo, tá? Ele faz sempre de cima para baixo essa leitura, e com base no que a gente determina aqui para ele, ele vai dar um resultado na tela. O que a gente vê na tela, a gente pode chamar de front-end, que é a parte visual e estática de um site. O front-end, ele é composto basicamente de três linguagens que a gente utiliza. Duas linguagens de marcação e uma linguagem de programação, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML, ele é uma linguagem de marcação que determina o conteúdo do site, por exemplo, textos, imagens, vídeos, mas ele é como se fosse assim o esqueleto ou a estrutura base do nosso site. Para que o nosso site tenha cores, tenha ali um visual estético bonito, a gente precisa do CSS, que determina comportamentos de estilo. Seria como se a gente colocasse ali uma roupa, acessórios, né, naquele corpo, naquele esqueleto que é o HTML, para a gente determinar comportamentos visuais. E nós temos também o JavaScript, que é como se fosse o cérebro da página. É uma linguagem de programação que é responsável por eventos. Por exemplo, o que acontece quando clicar num botão, se passar o mouse em cima de algum lugar, o que ele tem que fazer. Validação de formulários, quer dizer, quando a pessoa digita lá um nome, por exemplo, nome, e-mail e senha, ele vai verificar se o e-mail é mesmo um e-mail, se ela digitou números ou letras, pode fazer uma validação daquele formulário. JavaScript funciona para isso e para muito mais coisas, né? Então, só para você entender melhor esse conceito, nesse site aqui que é o criaraplicativos.com, eu tenho instalado aqui uma extensão do Google Chrome, que é Web Developer. Se você for lá na loja do Chrome Store, né? Você vai assim, Chrome Web Store. Digita aí no teu Google Chrome. É como se fosse uma Google Play para extensões do navegador do Google Chrome. E se você procurar aqui por Web Developer,
você vai ter uma extensão, que é essa aqui da engrenagemzinha, que você pode instalar, que te dá alguns recursos a mais em tempo real aqui sobre desenvolvimento web, tá? Se você quiser instalar, você pode instalar essa extensão. Mas é só para mostrar para você o conceito de HTML, CSS e JavaScript. Se eu venho aqui nessa minha extensão, e eu venho aqui na opção CSS e desabilito, ó, Disable all Styles, quer dizer, desativar todos os estilos CSS da minha página. Olha o que vai acontecer. Olha que interessante, pessoal. Eu desativei o CSS e, por causa disso, o meu site parece que ficou estranho, né, pessoal? Não tem mais aquela parte visual, estética, como tinha antes. Por quê? Ó, as imagens estão bem grandes, os textos, porque aqui está mostrando para a gente só o HTML da página. E como eu falei, é como se fosse o esqueleto, só o conteúdo. Então aqui estão os textos, estão os vídeos, estão as imagens, igual tinha antes. Mas você vê que fica um site bem esquisito, porque aqui a gente só tem a estrutura base dele. A gente só tem o HTML colocado. Se eu voltar ao CSS, eu vou habilitar ele de novo, olha só como é que fica. Aí já tem o fundo, as cores, os botõezinhos, né? Então o CSS ele faz esse trabalho. Ele faz com que a parte estética do nosso site fique visualmente bonita. Já o HTML é mais a parte do conteúdo puro, a estrutura. Se eu venho aqui no meu site e eu desço, vocês vão ver que também, olha só, aparece aqui nesse cantinho, ó, um player que é para se a pessoa assistir o vídeo, e se ela ir descendo, ele aparece aqui um player para ela continuar assistindo enquanto ela vai rolando na página. O que determina que esse player aqui apareça, pessoal, é o JavaScript, a linguagem de programação. Você pode ver que conforme eu vou descendo aqui, quando chega a uma determinada altura, ó, ele aparece, porque eu programei que se a minha página rolar até uma determinada altura, ele tem que mostrar para mim esse videozinho aqui, certo? Então o JavaScript ele está como que verificando a minha página e ele dispara um evento à medida que eu faço a rolagem aqui, né? Agora olha só que interessante, se eu venho aqui na nossa extensão, aqui em Disable, e eu desabilito o JavaScript, ó, desabilitei, vou dar um F5 na minha página para carregar. Se eu rolar aqui para baixo, olha só, não apareceu aquele meu player aqui. Ele não está funcionando. Por quê? Porque eu desabilitei o JavaScript. Então, o meu site não está mais inteligente, por assim dizer. Ele não está verificando aquele evento. Então, o JavaScript ele é responsável por disparos de eventos e coisas relacionadas a isso. Botões, cliques. Ele pode contar um tempo para mostrar uma determinada coisa. Um monte de coisa que você pode programar. Na verdade, a criatividade é o limite. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando JavaScript, né? Lembrando que essa aula é só para você entender como que se comportam, como que funcionam os sites, você ter uma noção. Então o HTML ele forma o corpo, o CSS, o estilo e o JavaScript, o disparo de eventos. Mas esse meu site aqui, da Genial Cursos, criaraplicativos.com, ele é um site que a gente chama de site estático. O que é um site estático? É um site que sempre vai ser desse jeito. Ele está parado, ele não tem ações que mudam constantemente. Ele é um site parado, ele não precisa ter informações que ficam mudando. Eu coloquei as informações aqui e ela é uma página que quando a pessoa entrar, ela vai estar sempre desse jeito, porque já tem as informações que eu queria colocadas aqui. É um site de vendas. Agora, existem sites que eles são chamados sites dinâmicos. Por exemplo, a gente tem aqui o site do Mercado Livre. O site do Mercado Livre, ele é considerado um site dinâmico. Por quê? Porque as informações que aparecem aqui, elas mudam de acordo com a experiência do usuário, com o que o usuário está procurando. Tá vendo? Eu tenho itens diferentes aqui que aparecem, por exemplo, em ofertas do dia. Isso aqui precisa ser alimentado por um sistema com um banco de dados, onde as informações vão estar salvas e a gente vai determinar que, dependendo do comportamento do usuário nesse site, ele vai mostrar um celular para mim, uma máscara, enfim, o que a pessoa quiser. Ele conta com um sistema de login, um campo de busca. Então, isso daqui não é um site que está parado, que eu fui lá, fiz a página uma vez e está pronto, né? Com HTML, CSS e JavaScript, só o front-end. Esse site, ele trabalha com o front-end, que é a parte visual, mas também com o chamado back-end, ou seja, com a parte que a gente não vê.
que é a lógica de programação que fica no servidor. Por exemplo, linguagem PHP ou Node, onde faz a ligação entre o nosso front-end, que é a parte visual, com um banco de dados, onde guarda as informações. Então, de acordo com o que a gente determinar, ele vai mostrar aqui itens diferentes. Esse site ele muda, é dinâmico, né? Então, quando um site ele é dinâmico, a gente fala que ele junta tanto o front-end como o back-end. Então, primeiro, quando a gente for aprender a programar, a gente vai aprender as linguagens de front-end. Quer dizer, a gente vai ser capaz de criar um site estático, mas vamos aprender a como criar os elementos gráficos que aparecem na tela. Então, a gente vai aprender como trabalhar com o HTML, que forma a estrutura, com o CSS, que forma o design, a parte estética, e com o JavaScript, que é os disparos de eventos. Quando a gente trabalhar com essas três linguagens, né, o HTML e o CSS não são linguagens de programação, são linguagens de marcação. E o JavaScript é a linguagem de programação. Quando a gente trabalhar com essas três em conjunto, nós vamos ter o nosso front-end. Nós já vamos aprender ou estar aptos a fazer um primeiro projeto de site estático, um site que não é dinâmico, um site parado, por assim dizer, onde a gente pode colocar as informações como a gente quiser. Depois de entender bem o front-end, nós vamos aprender o back-end. A gente vai aprender como fazer para o nosso site ser dinâmico, puxar informações de um banco de dados, como faz para, de acordo com o comportamento do usuário, ele mostrar uma determinada coisa, sistema de login, painel de controle administrativo. Isso a gente vai aprender quando a gente estudar o PHP e o Node, né, com MySQL, as linguagens de back-end, certo? Então é assim que funciona, pessoal. Basicamente esse é o funcionamento interno aqui de um navegador, como ele interpreta as coisas. E à medida que a gente for aprendendo as linguagens em si e a gente for programando, isso vai ficar cada vez mais claro na sua mente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí, que isso ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, é interessante. Compartilha com algum amigo, afinal isso aqui é um conteúdo de qualidade, gratuito para você. Pode continuar aprendendo mais sobre programação nos vídeos que vão aparecer aqui. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal também para acompanhar todo o nosso conteúdo, beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!